Saudações, meus amigos e minhas amigas. É um prazer imenso, meus irmãos, minhas irmãs. Prazer imenso estar aqui novamente com vocês, podendo levar esses conhecimentos ocultos de uma grande maioria, né? E já lembrando, deem um like, clique no sininho para receber notificações quando eu posto vídeo, sininho negro, né? Senão, de vez em quando você recebe. Inscrevam-se no canal, quem está chegando agora. É um prazer que vocês estejam aqui. E compartilhem esses vídeos para ajudar o canal e ao mesmo tempo ajudar essas revelações, né? Ao que busca e ao que ainda não conhece esses ensinamentos, né? É isso. Hoje nós vamos falar, mais uma vez, sobre o significado das palavras ou de sentenças dentro do texto bíblico, né? Dentro do Evangelho, como vocês chamam, e que também serve para algumas outras leituras, né? Que não seja a Bíblia, mas que tem esse mesmo segmento, ok? Então vamos hoje começar falando, eu já devo ter dito alguma coisa num outro vídeo, né? De Jericó. Jericó é uma palavra com origem no termo em árabe, conhecida também como Arihan, derivando da palavra cananeia Reash. Jericó também é, através da língua hebraica, pronunciada como, transcrevendo-se ao português, né, como Yerihó, derivando da palavra Yerihá, que significa lua. Olha, sempre tem ligação com astronomia, hein? Prestem bem atenção. Embora seja de origem controversa, a teoria alternativa relacionada à Lua é fortalecida quando explica-se que a cidade antigamente serviu de centro de adoração a deuses lunares. Agora não é mais Deus solar, é deuses solares, agora são deuses lunares, né? Tudo invencionice do homem, né? Da mente fértil para baboseira. O significado de Jericó através de suas origens é, na realidade, perfumado. Jericó é o nome de uma antiga cidade bíblica localizada na Palestina. A cidade fica logo às margens do Rio Jordão, em relação ao outro ponto importante da Palestina. A cidade de Jericó está a cerca de 27 quilômetros de Jerusalém e aproximadamente 8 quilômetros setentrional da parte seca do Mar Morto. Vamos lembrando dos ensinamentos que eu já dei. O que é o Rio Jordão, o que é o Mar Morto, né? Jericó é considerada por muitos arqueólogos como uma das cidades mais antigas do mundo, né? As escavações, principalmente em relação aos 20 últimos registros em Jericó, afirmam que a cidade possui mais ou menos entre 10 e 11 mil anos. Da mesma forma que Göbekli Tepe, que eles calculam um mínimo de 11 mil anos, datando de mais ou menos 9 mil anos antes de Cristo. Isso de acordo com a história, né? Há escavações arqueológicas diversas, especialmente pelo fato de a cidade ter grande importância bíblica e histórica. Acaba se tornando uma fonte de informações sobre os religiosos, ou melhor, sobre os registros humanos de quase todos os períodos antigos do Oriente. No Novo Testamento, Jericó é a cidade descrita como uma cidade das palmeiras, pois os seres humanos foram atraídos há milhares de anos para esse local, graças às nascentes que se localizavam na cidade e em seu entorno. Já no Novo Testamento, Jericó também é mencionada em 4 livros,
o de Mateus, de Marcos, de Lucas e de Hebreus. Na Bíblia hebraica, há mais de 70 menções a essa cidade. Deus, veja bem, hein? Antes do falecimento de Moisés, mostrou a ele a terra prometida, presente no 5º livro da Torá. Tratando-se das tradições judaico-cristãs, Jericó é considerado o local de retorno dos israelitas que viviam na escravidão no Egito. Vão lembrando o que é a escravidão, o que é o Egito, o que é a terra, que foram liderados por Josué, este sendo aquele que sucedeu Moisés. Como eu falo, essas minhas aulas são uma sequência. Então, se você perdeu as aulas anteriores, muita coisa você pode ficar sem entender. É necessário que você tenha uma sequência de assistência dos vídeos, né? No oculto, Jericó tem como simbologia o ser humano endurecido, com seus muros formados pela inconsciência do Criador, o estado de ignorância. Na Bíblia, o Antigo Testamento, do livro de Josué 5, 13, 6 e 27, é relatado que após os israelitas atravessarem o rio Jordão, cercaram a cidade por 7 dias, e as muralhas desmoronaram com o poder divino, e então a cidade foi invadida e totalmente destruída, sob a liderança de Josué. Isso significa que o ser humano, após atravessar a mente, desbloqueando-a, chega ao rio Jordão, ou ao princípio da travessia, entre a dormência e o acordamento. Quando alcança a plenitude de entendimento, está no 7º dia, como já expliquei várias vezes, e nessa condição tem seus muros derrubados, as muralhas da ignorância, que são os muros de Jericó. E a cidade, ou seja, a mente, é totalmente destruída, passando a vigorar a plenitude da consciência desperta ou sob a liderança de Josué, que é o mesmo que o Criador. Portanto, vocês escaparam do Egito, que é a falta do conhecimento e do entendimento de quem é você e quem é o Criador. Outra palavra, dízimo ou dízima, que fazem uma confusão terrível, também já dei explicação em vídeo passado, assim, superficial. Significa a 10ª parte, ou representa as 10 emanações de luz indicadas pela Séfirot, no hebraico. Quando você volta-se de coração ao crístico, conduzindo-se retilíneo ou em retidão, eis que estás emanando a luz ao plano superior. Esse é o pagamento para que sejas elevado de corpo, alma e espírito. Veja como os caídos são os humanos, principalmente os dirigentes que se dizem espirituais ou espiritualizados e cegos não percebem que usam erroneamente o termo para extorquir dinheiro material do povo crédulo e cego. E aqui cabe a famosa frase, cego guiando cego, caem os dois no abismo. E abismo representa a segunda queda. A primeira foi quando você encarnou. E a segunda queda, o abismo, é a continuidade da ignorância. Pergunto, por que esses dirigentes das igrejas e templos não ensinam o verdadeiro significado de dízimo ao povo? Pensa bem. Outra palavra, tributo. No oculto seria o contrário do dízimo, já explicado em aula passada e aqui, que dízimo não representa dinheiro, mas o que você oferta ao Criador de tudo que é bom com sua conduta consciente. Já o tributo é o preço que você paga por seus erros, por sua inconsciência, pelo tempo em que leva para retornar à consciência do Criador. As dificuldades que gera durante sua presença nas encarnações. E que muitas vezes você usa a desculpa pelas suas dificuldades ao personagem que criaram chamado Satã, que em verdade é o próprio mal contido na raça humana, nas mentes humanas.
Outra palavra. É muito usado principalmente no esoterismo ou budismo, né? E às vezes até no princípio de quem começa a estudar para ser padre ou bispo, né? Neófito. É o pagão recém-convertido ou recém-acordado ou que percebeu sua condição de dormente, passando a buscar sua origem e do Criador. Está no princípio do acordar, ou do simancol. Outra palavra, iniciado, significa aquele que está acordando e que tem a busca sincera pelo Criador, ou que já caminhou um pouco no entendimento da espiritualidade. Adepto, outra palavra, aquele que busca com maior ímpeto e desejo de reencontrar o Criador na verdade, já bem mergulhado nos conhecimentos. Ok? Outro, agora é uma pequena frase. À beira do rio, manancial da terra, não querer mergulhar nas águas, não assumir a encarnação, não se limpar. A indefinição causada pela dúvida entre a ação e inação só pode ser resolvida pelo discernimento que é recomendado desde tempos imemoriais. No capítulo 5º do Bhagavad Gita, tá vendo? Eu falei que não é só na Bíblia. No Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita, encontramos algumas passagens sobre a yoga da renúncia, que podem ser úteis ao buscador interessado em desenvolver seu discernimento. Percebam que não falamos apenas da Bíblia, como eu disse. Algumas menções são de outros livros ditos como sagrados. E eu pergunto-lhes novamente, sagrados por quem? Pelo próprio homem que os criou? Porque ninguém tem prova que não seja assim. Né? O homem cria e fala que foi Deus. Cala a boca. Outra frase. A terra que vai dar leite e mel. É o acordamento. Quando você se esclarece sobre o plano da espiritualidade de luz, representa essa terra, a terra limpa, pura, onde tem leite e mel, ou seja, o entendimento e a vivência no Criador. Outra, vocês já devem conhecer, eu já falei alguma coisa sobre eles, Abel e Caim. Em realidade, são dois espíritos dentro de nós, ou seja, o conceito de bem e mal, ok? Outra frase, abelhas no leão morto, né? O mal morto e o mel crístico. Está em Juízes 14, 8, 9. Abelhas santas, a expulsão dos maus espíritos que deixa os caminhos abertos. É a consciência. Fariseu, derivado do hebraico perishut, que significa abstinência e separação. No oculto, fariseu e todo aquele que usa de subterfúgios para enganar o outro. Outra palavra, abhiesrita, os que são voltados para a luz. Medianitas são os que são voltados para a treva, ok? Outra palavra, que eu já falei anteriormente, abismo. Abismo, na verdade, é um símbolo do útero. Né? Quando você encarna, você vem através do útero. Então é cair através do útero. Isso é cair no abismo. Tá? Entrar no corpo físico. Né? Ser humano sem luz também. Tá? Ou a reencarnação. Outra palavra, ablução. Fogo contínuo de purificação. Ele acontece em comunhão durante uma oração ou meditação. Esse é chamado fogo crístico, fogo devorador. Isso acontece por vezes, já expliquei para vocês também em vídeos, né? Quando você está em oração ou em meditação. Seu corpo começa a aquecer de uma tal maneira que você sua muito. Outra palavra,
Absinto ou Apolion também é, como chamam o Satanael, ou Satanail, ou Satanás, o que deixa a água amarga, né? Ou estrela que caiu, indica o amargo do castigo divino. Não existe bem o castigo divino, né? Existe uma cobrança, que é a lei de causa e efeito. De acordo com o que você faz, você recebe. O absinto é considerado o mais amargo dos amargos e também considerado como um veneno. Por isso, os humanos sofrem com o veneno da amargura. Né? Quanta gente que tem aí, né? Amarguradas, sofrendo por falta de consciência, causando doenças ao corpo físico devido a isso, que a maioria das doenças são origem da mente. Uma palavra que é muito utilizada, principalmente em filmes de magia, né? Chama-se abracadabra, simsalabim, olho de cabra, você olhando para mim. É uma brincadeira, é só a palavra abracadabra. Palavra usada corriqueiramente como uma palavra mágica, mas que contém o seu potencial de verdade, né? Essa palavra deriva do hebraico abrak adabra e significa além da morte. Interpreta-se como fogo interior, a nossa essência que é eterna e existe além da morte, ou além da materialidade. Nossa alma, nosso fogo etérico, também deriva de Abar, um deus céltico, Deus, né, aliás, em céltico, e Akadu, santo, portanto, Deus, santo, Deus, Abra. Disse ser um mantra de proteção e afastador de febres, como também um mantra para a cura de doenças, e que eu uso às vezes na aplicação do Reiki. Claro, as pessoas não precisam saber disso, né? Mas estou falando agora aqui para vocês. E outras coisinhas que você pode utilizar junto, né? A emanação de cor, né? Tudo isso ajuda, né? Para que a pessoa fique bem ou que fique com suas energias alinhadas. Abraão, ou Abraham, do hebraico, pai de uma multidão. Nós mesmos em relação aos ancestrais pela genética espiritual. Também pode ser o Adão ou o Crístico, ok? Abraão e Sara, novamente, espírito e alma. Abraham, com H. Uma frase, abre sua boca, abrir seu coração, ou a mente, a consciência, para ouvir e comer o alimento espiritual, para o entendimento e a sabedoria do Criador. Também saber usar a espada, que é o poder da palavra. Então, se você não sabe, você, como eu digo aqui, né, cala a boca. Justamente para não pensarem e nem falarem sem entendimento espiritual, sem conhecimento, sem sabedoria. Então, abrir a boca é você expor a espada, saber falar, entender o que está falando. Ok? Outra palavra, abrir a madre. Isso está dentro do contexto da Bíblia, tá? Então, essas revelações que eu faço do significado, eu já venho dizendo isso, é para vocês formarem um dicionário que vai lhes permitir entender, de fato, como deve ser entendido o texto bíblico, caso vocês leiam, ok? Então, vamos lá, abrir a madre. Abrir o coração para a sabedoria, que não é o coração, é a consciência. Acordar a alma para nascer o crístico, ou seja, expandir a luz do Criador que está dentro de nós. Outra frase, abrir os portões, é o sexto toque do shofar, anunciando, o shofar é um chifre que nos hebreus, né, no povo hebreu, eles têm esse costume, aliás, mostram em muitos filmes, né? Então,
vai anunciar ou vai chamar, sempre tem um... Abrir-nos para entendimento, o mesmo que encarnação, para acordarmos. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou tocando o shofar, certo? Representa o 6º dia da criação do homem, é o homem acordado, é a alma desperta. Outra palavra, acampamento, é também o 5º toque do shofar, anunciando a paz de Deus em nós. É o quinto dia, ou seja, é o pentagrama virado de ponta para cima. Tá? É a paz de Deus em nós, conhecimento e resignação. Outra palavra, acrisolarei, purificarei, acordarei no Criador. Ok? Outra palavrinha, Adão nu, quer dizer, no culto humano, quando percebeu o erro que cometera perante o Criador. Nós somos Adão. Quando nós percebemos, então, nós vamos nos limpar. Nos limpar é ficarmos nus. Ok? Outra, aflição, paciência, reino, quer dizer encarnação. Então, essas 3 palavras, dentro de um contexto da Bíblia, tem o significado de encarnação. Ok? Ágape, luz viva do amor, amor incondicional, que o plano superior de luz ensina. O beijo, ou ósculo, como é chamado, crístico, sagrado sobre o 3º olho, que é o selo necessário para abrir a semente cristalina de luz para comunicação por telepensamento ou a abertura da glândula pineal. Ok? Água lustral, a água para purificação ou conhecimento. É o entendimento da palavra. Água amarga é o mesmo que a nossa vida na Terra, a humanidade. O mar morto, o mar vermelho. O rio de água amarga, fonte de amarguras. Vamos lá. Outra, águas abaixo da expansão. Nada mais do que é o próprio corpo físico. São as águas amargas. Abaixo da expansão, quer dizer, sua mente está fechada. Ok? É o corpo físico em sofrimento. Outro, águas acima da expansão. É o espírito, é o conhecimento, é a abertura da consciência. Ok? Água, no texto bíblico, significa estar encarnado. Ok? Alma mãe significa encarnações, corpo físico. Água corrente, vida espiritual, encarnação e reencarnação. Outra, água feito vinho. O mesmo que as bodas de Canaã, onde diz a história que o personagem Jesus transformou a água em vinho, porque tinha acabado o vinho. A água do conhecimento e do entendimento, sendo transformada no sangue do Criador, ou voltado para a luz. Você está na água, ou na água amarga, você começa a se esclarecer, a expandir a consciência, ok? E você é transformado em vinho, o vinho do Criador, o vinho crístico, ou sangue do Criador, como se costuma dizer, o sangue de Deus, o sangue de Cristo. Mas não é isso que eles falam, é o que eu estou explicando aqui, ok? Alma com sede, essa nem é muito difícil de saber, Ou seja, ela quer, mas está sem entendimento, está bebendo vinagre, ok? Alma virgem, não encarnada, ainda em estado de essência, ou a alma encarnada e regenerada, voltando-se à essência. Vamos tomar um cafezinho?
Servidos? Gostaria muito de poder, mas, apesar que eu estou tomando aqui com vocês, mas sentado numa mesa para a gente bater um papo, né? E tomando um cafezinho. Vamos lá, continuando. Altar. O Criador dentro de nós. É a luzinha aqui atrás do coração, nesse nosso peito físico. Esse é chamado de altar. Dentro do templo, que é o corpo humano. Ok? Alma-mãe, chamada de prostituta. Por quê? Porque foi a primeira que caiu. A primeira que entrou num corpo físico e que se prostituiu, poderemos dizer a Eva, pois nos é dito que cometemos o erro de encarnarmos e nos prostituirmos. Também pode-se dizer, alma-mãe, ou o comando almático, que eu já expliquei para vocês, né? Que faz com que todas as espécies da Terra não se misturem. Ok? Agulha. Agulha também já expliquei um pouquinho, mas vamos repetir. Pequeno portão em uma muralha de antigas cidades, onde quando os grandes portões da cidade estavam fechados, serviam de passagem para os transeuntes. Disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, ou seja, passar por esse vão, do que um que se acha rico, tanto financeiramente quanto em conhecimento, passar por ela, que é a porta estreita. Na verdade, representa a dificuldade do ser humano para se desligar de tudo que rege o plano material. Ok? Outra frase. Ainda não é chegado a minha hora. Significa não estar pronto para o entendimento, para a libertação da encarnação. Ok? Outro. Aleijado ou aleijados. Genética. Espiritual. O ser que não compreende os textos sagrados. Segue-os simplesmente sem saber seu verdadeiro significado, que lhes for oculto, e ele permite que assim se mantenha. Esse é o aleijado. O coxo, não tem um trecho que eles falam aqui, isso me veio agora. O coxo é aquele que não tem conhecimento. Terminamos mais essa aula, agora curtinha, e paulatinamente eu vou fazendo esses trechos que faz parte do dicionário que ainda vou editar. Tem mais de 3.000 palavras, se eu não me engano, traduzidas para o oculto. E essas que eu vou colocando aqui fazem parte dele, ok? Antecipando para vocês. Então, meus amigos, terminamos mais esta aula, agradecendo a todos a assistência, a presença. Fraternalmente, desejo a todos muita paz, muita luz do Criador, na verdade. Até já.